Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais um Análise High Speed. E no programa de hoje vou comentar sobre Fórmula 1, IMSA, Copa HB20, GT Sprint Race, Copa Truck, Porsche Cup e Trans Am. Então já sabe, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Além de, claro, se inscrever clicando em Seja Membro para se associar ao canal. E a Fórmula 1 chegou a mais uma etapa dessa temporada 2021, tendo como palco o circuito de Spielberg, localizado na Áustria, que, por sua vez, fez parte da rodada dupla no país europeu, sendo a primeira como o GP da Estíria. Por ser na Áustria, não é segredo para ninguém que o país europeu é a casa da Red Bull. Então, para a RBR, a corrida tinha um gostinho a mais por ser no quintal de casa. Ainda mais para Max Verstappen, visto que, como é comum todos os anos, ainda que em menor quantidade devido à pandemia da Covid-19 que ainda assola o mundo e inquestionavelmente tem efeitos no automobilismo, um público diminuto de torcedores holandeses compareceu à pista, pintando, ainda que brevemente, as arquibancadas de laranja. Lewis Hamilton queria estragar a festa, mas não conseguiu. Ao longo da prova, travou duelos contra Verstappen, que fez a pole position e manteve-se numa pilotagem sólida. Se havia laranja nas arquibancadas, também na pista e brilhando fortemente. Foi o caso da McLaren, que teve alguns problemas ao longo da prova, mas tanto o Daniel Ricciardo quanto o Lando Norris tiveram aí uma pilotagem muito firme, muito forte, consideravelmente sólida e, sem dúvida, foram os corredores do dia, porque mostraram aí uma grande bravura. A Ferrari, para o bem e para o mal, brigou aí contra si mesma ao longo da prova e com mais algumas dificuldades, mas o Carlos Sainz e o Leclerc conseguiram sobressair-se as mesmas. Na casa da Red Bull, todos apostavam aí que Sérgio Pérez poderia também pintar como um postulante à vitória, mas Valtteri Bottas surpreendeu e ficou em terceiro lugar. E por mais que Hamilton tentasse alcançar, o dia mesmo era do jovem Max Verstappen, que ganhou mais uma terceira consecutiva da equipe Red Bull na temporada 2021 e permaneceu aí como líder do campeonato. Lewis Hamilton foi o segundo e Valtteri Bottas o terceiro. A próxima prova ocorrerá aí no próximo dia 4 de julho e será o GP, agora sim intitulado oficialmente GP da Áustria. A IMSA chegou a mais uma etapa dessa temporada, sendo a terceira no esquema de longa duração, isto é, diferente das outras provas que tem entre 1 hora e 40 a 2 horas e 40 minutos de duração, a etapa de Watkins Glen faz parte do calendário mais longo, juntamente das 12 horas de Sebring e das 24 horas de Daytona, além da Petit Le Mans, que tem 10 horas de duração. A prova não foi disputada em 2020 em razão da pandemia da Covid-19. Sendo assim, passou por um hiato de 2 anos. Da Mazda, que correu aí brilhantemente na pilotagem de Oliver Jarvis e Magnussen, também enfrentou aí alguns problemas. A prova teve alguns, a de Conor, de Felipe e
Philip Eng, que em alguns momentos chegou até a Henry Tincknell Iona, tendo assim uma prova noturna majoritariamente. Fazendo parte do mesmo, rolaram aí alguns pequenos incidentes, com direito a um toque no S do Senna, gente saindo na área de escape do S do Senna e se acertando na chegada da curva do Sol. Vários freerides também, numa prova que terminou com a vitória de Luiz Senna Jr. com Alberto Catucci em segundo e Fernando Júnior num ritmo de recuperação e crescimento em terceiro. Tudo isso na categoria Pro. Na Elite deu Marcos Índio. Diego Valini foi o ganhador da Super. Na corrida 2, muita gente se esparramou e os irmãos Reis estavam inspirados, imprimindo um bom ritmo. Gustavo Magna Bosco veio costurando os demais, e muitas peças devido aos toques na pista. Destaque para os vários toques que fizeram com que alguns para-choques, retrovisores e outras partes se espalhassem ao longo do asfalto de Interlagos. O excesso de toques e incidentes, apesar dos X e momentos pra lá de emocionantes, levaram aí a algumas punições e drive-thrus. Rogério Mota correu num bom ritmo. Edgar Colamarino cada vez mais vinha crescendo de produção e fez uma excelente prova. Quem também veio bem foi Bruno Testa. Mas o dia era de Magna Bosco. O domingo, vai lembrar que a primeira corrida aconteceu num sábado, enquanto a segunda no domingo. O domingo era mesmo de Gustavo Magna Bosco, que sagrou-se aí ganhador, tendo Alberto Catucci em segundo e Fernando Júnior em terceiro. Tudo isso na categoria Pro. Na Elite deu Daniel Nino e Enzo Gianfratti na Super. Destaque para o Enzo Gianfratti, que foi um dos nomes do final de semana, um piloto de apenas 18 anos, que chegou com tudo e mostra aí uma extrema maturidade, uma destreza, um talento excepcionais aí, que apesar da pouca idade mostra que ele ainda tem muita lenha para queimar. A próxima corrida deverá acontecer, ou melhor, as próximas, melhor dizendo, a próxima etapa deverá ocorrer nos dias 17 e 18 de julho em Cascavel. A GT Sprint Race teve um final de semana histórico. E eu não estou exagerando. A etapa de Interlagos da temporada 2021 foi insana e extremamente disputada. A etapa, quando eu falo a etapa, estou me referindo às duas corridas, que tiveram duelos emocionantes. Na primeira corrida, duelos de tirar o fôlego, sobretudo envolvendo aí o Gerson Campos e o Adalberto Batista. Uma prova em que tivemos aí muita gente se embolando e se tocando, com direito a emparelhamentos e 3 e 4 wides ao longo de toda a prova. O Eudis Campos veio num ritmo excepcional, para dizer o mínimo. E Gerson Campos estava inspirado e travou duelos cinematográficos contra o Adalberto Batista. Campos veio numa pilotagem muito sólida, enquanto que o pelotão de trás se degladiava literalmente falando. Gerson Campos sagrou-se ganhador, tendo Adalberto Batista em segundo e o Eudis Campos, que teve um baita crescimento ao longo da prova, em terceiro. Vale lembrar que tanto o Gerson Campos quanto o Eudis Campos são pilotos da categoria Pro. O ganhador da Pro-Am foi o Adalberto Batista, que chegou em segundo. E na Am, a vitória ficou com Walter Lester. Na corrida 2, outra prova emocionante com a mesma emoção, vários 3 wides, vários 4 wides, muita gente passando na grama e a mesma emoção, porém com novos protagonistas. Destaque para a galera da Stock Car fazendo bonito, especialmente Gabriel Casagrande e Júlio Campos, que tiveram uma disputa paranaense no Templo de Interlagos.
Casagrande veio num excelente ritmo, mas o Júlio Campos estava com a corda toda. O Gerson Campos, que vale lembrar, não tem nenhum parentesco nem com o Eudes Campos e nem com o Júlio Campos, veio subindo aí de produção e também figurou aí como um postulante à vitória. Mas o dia mesmo estava com a meninada da Stock. Júlio Campos sagrou-se ganhador, tendo Gabriel Casagrande em segundo e Gerson Campos em terceiro. Todos eles são pilotos da categoria Pro. Na categoria Pro-Am, vitória da dupla Nathan Brito e Luciano Zangirolami. Luiz Debes ganhou na AM. A próxima etapa deverá acontecer no dia 18 de julho, em Cascavel. A Copa Truck chegou aí para uma etapa em Interlagos, a segunda dessa temporada 2021. Roberval Andrade fez a pole position na corrida 1. Mas Felipe Jafone buscou aí alcançá-lo logo na largada. E no S parecia que ia concluir a sua missão. No entanto, os pilotos dos trucks acabaram se embolando e se emparelhando. Desse modo, muitos toques antes da curva do lago e com isso, muitas peças dos trucks se espalharam pelas pistas. Consequentemente, tivemos aí muito óleo, muita sujeira na pista de Interlagos. Muita gente aí tentando escapar das confusões acabou indo na grama e também se envolvendo em batidas, como foi o caso de Daniel Kellerman, que perdeu o para-brisa de seu truck em razão dos choques. Não por acaso, bandeiras amarelas. Na relargada, Cirino veio com a faca entre os dentes. Beto Monteiro vinha um pouco mais atrás. O excesso de incidentes causou aí um encerramento da corrida em bandeira amarela. E o Wellington Cirino sagrou-se ganhador, com Paulo Salustiano em segundo e Beto Monteiro em terceiro. Na segunda corrida, uma largada mais tranquila, num ritmo mais sossegado. Felipe Jafone estava um pouco mais apagado em relação à corrida 1. E André Marques costurou a todos e liderou a maior parte da prova. Diferente da corrida 1, não tivemos tantos incidentes, tantos choques ou coisas que fossem um pouco mais preocupantes. Correu tudo de uma maneira mais sossegada. E André Marques era o mais sossegado, e já que vinha aí numa liderança boa e tudo se encaminhava para a segunda vitória da Mercedes em Interlagos. Eu falei, se encaminhava. Após uma relargada, a direção de prova começou a investigar aí um dos movimentos de André Marques. E, desse modo, como o piloto não havia feito uma relargada limpa, a direção de prova desclassificou André Marques. A bandeira preta fez com que o Paulo Salustiano herdasse o primeiro posto e liderou as voltas finais e se sagrou aí ganhador dessa prova com Roberval Andrade em segundo e Felipe Jafone em terceiro. A próxima etapa da Truck será no dia 18 de julho, em Cascavel. A terceira etapa da temporada 2021 da Porsche Cup aconteceu em Curitiba. E o circuito paranaense foi palco de 4 corridas insanas, para dizer o mínimo. Na corrida 1, realizada no sábado, muita equidade e equilíbrio, e muitas disputas. Os pilotos muito emparelhados e mantendo um equilíbrio num bom ritmo entre todos. Uma prova, vale lembrar, repleta de toques. Marcel Miller era o nome mais inspirado do dia, inquestionavelmente, costurando a todos e, logo na primeira volta, ele que largou em segundo, tomou a ponta. E manteve um bom ritmo, mantendo-se muito firme, muito sólido e não cedendo à pressão de seus concorrentes. E não por acaso, sagrou-se ganhador, tendo Werner Neugebauer em segundo e Alceu Feldman em terceiro. Isso na categoria carreira. Na GT3, deu Christian Moore,
Heidi Mascarello em segundo e Lucas Salles em terceiro. No domingo, mais 2 provas. E desta vez muita agitação, que não aconteceu no dia anterior. Uma prova aí muito agitada, com toques e gente saindo na grama. O excesso de toques, de gente que deu passeio na grama, na brita e várias rodadas, ocasionou aí intervenções do safety car ao longo da prova, que foi difícil para muitos pilotos, que não por acaso travaram aí duelos porta a porta e X entre si. Mas quem estava aí, quem conseguiu se livrar de toda essa marcação, de toda essa pressão, foi aí o Miguel Paludo, que liderou solidamente e ganhou a corrida, tendo Neugebauer em segundo e Kohm em terceiro. Isso na carreira. Na GT3 deu Ayman Darvich com Caio Castro em segundo e André Gaidzinski em terceiro. A próxima prova ocorrerá no dia 17 de julho no Templo de Interlagos e, tal como a etapa de Curitiba, será uma prova sprint. A Trans Am chegou a mais uma etapa, num campeonato extremamente disputado em 2021. Disputado, e o melhor de tudo é saber que temos um representante BR nesse duelo. Estou falando de Rafa Matos, que fez bonito em sua categoria TA2. A prova foi disputada em Mid Ohio e teve a pole position de Mike Skin. Thomas Merrill duelou em vários instantes. Ele, que vale lembrar, estava participando também da etapa da IMSA em Watkins Glen. Então, ao sair da prova de Mid Ohio da Trans Am, vale lembrar que eu não tinha mencionado anteriormente, desde já peço desculpas, a prova foi disputada em Mid Ohio. Ele, ao sair de Mid Ohio, foi diretamente a Watkins Glen para disputar a prova da IMSA. E a Trans Am teve uma prova bastante dura, com muitos duelos, muitos X, e uma prova em que os pilotos estavam realmente num clima um tanto violento. Isso a corrida de sábado da categoria TA2. O maior destaque, claro, como não podia deixar de ser, foi Rafa Matos, que costurou todos e trocou tinta com Conor Mossack. A corrida estava inspirada. E mais ainda, Rafa Matos, que se sagrou ganhador, tendo Tyler Xera em segundo e Frank Frutelli em terceiro. A prova do sábado, como eu disse há pouco, foi da categoria TA2. No domingo rolou a TA, a XGT e a SGT. E a prova da TA foi extremamente dura, com Tommy Drissi brigando pela pole. Ernie Francis Jr. também entrou no duelo. Numa prova cheia de toques e bumps e muita gente indo para fora. Mid Ohio pregou peças em alguns pilotos. Mas não foi o caso de Tommy Drissi e Chris Dyson, que travaram um duelo cinematográfico nos instantes finais da corrida. Drissi sagrou-se ganhador, tendo Dyson em segundo e Joyner em terceiro. As próximas etapas da IMSA estão marcadas da categoria TA2 para o próximo dia 4 de julho, em Road America, numa prova que acontecerá no mesmo dia da NASCAR da categoria principal, enquanto que das demais categorias, TA, SGT, XGT, ocorrerão nos dias 17 e 18 de julho no circuito de Draymond, em Connecticut. Enfim, chegou o grande dia. Depois de muita espera e muita expectativa, sobretudo por um dos cancelamentos em relação à data inaugural, enfim, o TCR americano, ou melhor, sul-americano, aconteceu. E não tinha outro lugar melhor e mais adequado para acontecer senão o Templo de Interlagos, num final de semana repleto de atrações como a Copa Truck, a HB20 e a GT Sprint Race. Uma pena o público ainda não estar liberado. Certamente seria uma festa
insana para dizer o mínimo. Muita expectativa, embora houvessem apenas 10 carros. Muitos ainda estão à espera, visto que a categoria que importa os seus carros da Itália ainda teve alguns problemas, tanto em relação a causados pela pandemia da Covid-19 e também em relação a burocracias. Tirando todos os problemas, uma disputa muito linda de se ver entre Hondas e Alfas, que travaram duelos ao longo da prova, além dos Audi, claro, uma prova que teve Rafa Reis fazendo a pole position da primeira corrida. E que travou duelos contra um veterano, um piloto experiente quando o assunto é carro de turismo, que é o espanhol Pepe Oriola. O duelo foi entre Reis e Oriola ao longo da prova, mas o espanhol superou o brasileiro. E Oriola, de ponta, ganhou a primeira corrida da história do TCR sul-americano, tendo Rafa Reis em segundo e Adalberto Batista em terceiro. Na segunda corrida, que teve uma inversão de grid, Oriola fez uma largada impecável, saindo de oitavo para primeiro em apenas uma volta. Quem merece grande destaque aqui foi o argentino também, o Juan Manuel Sapag, que fez uma boa corrida, a exemplo de Rafa Reis, que embora não lograsse um resultado tão bom quanto na corrida 1, fez aí uma prova muito sólida, mantendo-se em um excelente ritmo. Chorne travou duelos contra Adalberto Batista e levou a melhor. E, pela segunda corrida consecutiva, Rafa Reis levou a melhor, tendo Holton em segundo e Chorne em terceiro. A próxima corrida do TCR sul-americano, ou melhor, as próximas, dessa etapa que tem corrida dupla, será no dia 25 de julho em Curitiba. E aí, galera, gostaram do programa de hoje? Então já sabe, mete o dedo no like, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Tchau e até a próxima!